Este é o terceiro estudo da série Mordomia Cristã. Nós não somos donos, mas mordomos de tudo que Deus nos concedeu. No primeiro estudo, vimos a criação de todas as coisas. Deus é o Criador de tudo e o dono de tudo. Essa noção é fundamental e implica em todos os outros estudos, assim como implica e é um fundamento de toda a vida cristã. Sem essa concepção de Deus como o Criador e de dono de tudo, sem que esse fundamento esteja bem posto e bem claro para nós, haverá muitas distorções na vida cristã. Então vamos recordar, Salmo 24:1. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos são de Deus. Ou seja, nós somos de Deus. E tudo que somos e temos é de Deus. 1 Crônicas 29, 10-14, tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Levítico 25, 23-25, a terra é de Deus, portanto ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela. E para Ele, nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Então aqui está um primeiro pressuposto, importantíssimo para o estudo de hoje. Deus é o dono de tudo que existe. Nós somos os mordomos, a quem Deus confia temporariamente o que é dele para cuidarmos, administrarmos. Veremos esse texto melhor no quarto estudo, mas quero colocá-lo já para a nossa meditação. Mateus capítulo 24, versículo 44-51, que está dentro dos capítulos onde Jesus fala da sua volta. O que Jesus diz? Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega de cuidar de tudo que é seu? Feliz o servo que seu Senhor encontrar administrando fielmente quando ele voltar. Quem é o servo fiel e sensato? Sensato, que tem um bom senso, sabedoria, que tem um senso correto, primeiro, da vida e deste mundo que é de Deus, que é a criação de Deus, onde tudo é de Deus e não meu. Segundo, um senso correto de si mesmo. Somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Estamos aqui de passagem. E nessa passagem, nessa peregrinação rumo à terra prometida, Deus nos confia o que é dele para administrarmos o que é dele para ele. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega de cuidar do que é seu? Feliz o servo, eu, você, que seu Senhor encontrar administrando fielmente quando ele voltar. Deus espera que sejamos mordomos. E daí vem o tema, mordomia cristã, mordomos das coisas de Deus, mordomos de Cristo. E administremos tudo nesse mundo e tudo que Ele colocou aos nossos cuidados para Ele até a sua volta. Até o dia em que todos nós teremos de prestar contas da nossa administração, do que Ele colocou em nossas mãos. Em outro exemplo desse mesmo texto de Jesus,
ele diz que a uns ele confiou 5 talentos, a outros 2, a outros 1, mas a cada um, na proporção do que recebeu, será chamado a prestar contas do que foi posto em suas mãos para administrar para a glória de Deus neste mundo. Deus me deu esposa, me deu filhos, Deus me deu dons e talentos, e eu não quero entrar muito nesse tópico agora, porque esse texto e esse tópico será o tema do 4º estudo. Mas precisa ficar clara essa noção de que somos mordomos de tudo o que Deus nos concedeu e que prestaremos conta da nossa administração. No 2º estudo vimos que Deus nos deu corpo e mente. A vida é um dom a ser administrado para a glória de Deus. E no estudo de hoje o tema é dinheiro e bens. Esse é um tema espinhoso por diversos motivos. Porque muitas igrejas estão explorando a fé das pessoas e quase as extorquindo. Espinhoso porque ofertar virou motivo de gozação dos que não têm fé, fazendo parecer que os que têm fé são trouxas que estão dando dinheiro para as igrejas. Inclusive esse estudo eu não vou impulsionar no Facebook e não aconselho que vocês repassem para pessoas que não têm fé. Mordomia cristã dos bens não é tema de evangelização. Então, podem repassar para outro cristão, mas não repassem para todos os seus contatos. É um tema que para os que não têm fé, jamais entenderão. Para eles, ofertar para Deus é coisa de bobo. Além disso, também é um tema espinhoso por causa da velha natureza em nós, o pecado que habita em nós cristãos. Brincam, mas a brincadeira parece condizer com a verdade, que a última coisa a ser convertida no cristão é a carteira ou o bolso. Então é um tema complicado e que mexe com a velha natureza corrompida dos cristãos também. Por causa do pecado, nós tendemos a achar que o dinheiro e os bens são nossos e fazemos com eles o que queremos. Afinal, fomos nós que conquistamos, ou nossos pais, no caso de herança, com o nosso suor, com o nosso esforço. Mas esse é um pensamento e um argumento fantasioso. De fato, a gente trabalha, se esforça, mas o que temos é bênção e vem de Deus. Salmo 34, 16. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos que ganham a batalha, é o Senhor. A vitória é bênção de Deus. Salmo 44, 3-5. Não foi com espadas que conquistaram a terra, não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o teu poder, com a tua força, com a luz da tua presença. Tudo que conquistamos não foi meramente por nossa força, inteligência, capacidade, mas porque a força e a luz da presença de Deus estava conosco. É bênção. Salmo 27, 1 e 2, se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. E nesse texto não é para ficar dormindo, mas para reconhecer que sem o Senhor,
Sem a bênção de Deus, você pode levantar cedo e dormir tarde, e não vai adiantar. É o Senhor quem edifica a casa. Portanto, se você tem bens e dinheiro, não seja arrogante, comece a bater no peito e dizer que tudo isso se deve ao seu trabalho, à sua força e inteligência, porque Deus, biblicamente, já humilhou muitos arrogantes que fizeram isso. Pelo contrário, seja humilde e diga: pela graça de Deus, que me deu saúde para trabalhar, que protegeu e abençoou o meu trabalho e esforço, eu tenho o que tenho. Então veja, eu não oferto para Deus do que é meu. Eu não dou uma parte, uma porcentagem do que é meu para Deus. Eu administro tudo o que Ele me deu e é dele, usando parte para o pão nosso de cada dia, meu sustento e da minha família nesse mundo, e fazendo com que o todo do que Ele me concedeu reverta para a sua honra e glória, não para a minha. Isso é mordomia cristã, é ser um mordomo de Cristo neste mundo. Nós nascemos sem nada, partiremos sem nada. Como diz um senhor de Arapoti, Frederico, a gente nasce sem trazer nada, morre sem levar nada. No meio disso, faz um monte de barulho sobre coisas que não trouxe e nem vai levar. Os bens não nos são dados para levar no caixão, mas para que revertam para a honra e glória do Senhor. Portanto, quando o cristão parte desse pressuposto de que Deus é o dono de todas as coisas, que nós somos mordomos que administram o que Deus colocou em nossas mãos e que em breve teremos de prestar contas da nossa administração e que tudo o que nós somos e temos é para a glória de Deus, a nossa vida foi criada por Deus, salva por Jesus na cruz e santificada pelo Espírito Santo. É uma vida para a honra, louvor e glória do nosso Senhor, em todas as áreas, também nos bens. Por isso, ofertar para o cristão não é um peso, mas uma alegria, um reconhecimento, uma gratidão ao seu Criador, Salvador e Santificador. E quando é feita desse modo, Deus ama quem dá com alegria. Mas embora saibamos isso, dentro de nós cristãos continua aquela luta da velha natureza, presa a este mundo, ao materialismo, ao dinheiro, em acumular tesouros sobre a terra, como diz Jesus. E da nova natureza, que pensa nas coisas de Deus, no reino de Deus, no que é eterno. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça em tudo. Deus em primeiro lugar, também nos bens. Então é óbvio que o dinheiro deve reverter para o reino de Deus. Não é para a minha riqueza, o meu reino. Se Ele me criou e eu vim sem nada, se Ele me salvou e eu não preciso levar nada na partida, se Ele me santificou e me abençoou durante a minha peregrinação, não é para eu me prender a isso, nem fazer disso o meu Deus, mas para que eu use de todos esses bens transitórios e os faça cooperar na edificação do reino de Deus e para reverter para o progresso do reino de Deus. Por isso Deus se manifesta com tanta indignação através do profeta Malaquias e diz: vocês estão me roubando. Malaquias 3, 8 e 10. Pode um homem roubar de Deus?
Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, diz Deus. Percebam a indignação de Deus. Deus nos sustenta diariamente, cuida de nós, nos abençoa e nos concede bênçãos a tal ponto de sustentarmos a obra do seu reino nesse mundo, presumindo que seremos bons mordomos e faremos com que os bens sejam usados para a honra e glória. Mas ao invés disso, do seu reino ter dinheiro para a sua obra, cadê o dinheiro? O seu mordomo desviou. Parece até filme, né? Em que o culpado é sempre o mordomo. Mas é isso. O dono tem tudo, mas o seu reino está passando necessidade. Por quê? Porque o mordomo está desviando o dinheiro e usando para construir o seu próprio reinozinho neste mundo. Me digam, como se chama isso? Nós brasileiros conhecemos isso muito bem. Quando políticos desviam dinheiro que eram para a saúde, para a educação, mas os políticos desviam para si e compram suas próprias mansões e acumulam seus tesouros, e nós nos indignamos com isso, porque isso é corrupção, é roubo. O Brasil é um país rico, mas pelos desvios sofre. Essa é a indignação de Deus. Vocês estão me roubando, diz Deus, os dízimos nas ofertas. Deus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A salvação vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por que as igrejas não estão enviando mais missionários e abrindo novas igrejas? Porque não tem dinheiro. Então quer dizer que Deus não está abençoando suficientemente os seus filhos para sustentar a sua missão? Deus está abençoando ricamente. Mas o que acontece é que os seus mordomos estão desviando os recursos do reino, estão mais preocupados com o seu próprio reino, em construir o seu próprio reinozinho aqui nesse mundo, e o reino de Deus não tem recursos para fazer a sua obra. Alguns perguntam: pastor, quanto se deve ofertar? O dízimo, 10%? No Antigo Testamento, o dízimo era lei e foi instituído por Deus para que houvesse condições de que o seu trabalho fosse feito. A pergunta seria: a obra de Deus no Novo Testamento diminuiu ou aumentou? Os desafios do ide por todo o mundo são menores ou maiores do que no Antigo Testamento? Obviamente maiores. Então as ofertas serão menores? No Novo Testamento, nós já não vemos mais a lei do dízimo sendo repetida. E eu acho que alguns estão usando isso como pretexto para dar menos do que podem. Mas o princípio do Novo Testamento é que, cientes de que Cristo deu a sua vida por nós e que o Espírito Santo faz de nós o seu templo, nós viveremos para o Senhor. E então já não precisa mais colocar números, porque cada um fará o melhor pelo reino de Deus. No caso da igreja da Macedônia, Paulo diz que eles deram tudo o que podiam e até além do que podiam, 2 Coríntios 8:3, para o socorro dos cristãos que estavam passando necessidade.
E esse é um outro objetivo das ofertas que daria uma outra mensagem: a caridade, o amor a Deus e ao próximo. Mas, por amor a Deus, eu faço tudo que estiver ao meu alcance. Deus me deu tudo e eu não vou levar nada. Tudo é dele e eu estou aqui para servir de mordomo do que é dele, como um servo de Cristo. Então, se é para o reino de Deus, se é de Deus e se é para o reino de Deus, eu posso ofertar 20%, 30%, porque é dele e para ele. Principalmente a quem Deus deu um pouco mais. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Já os que receberam menos, às vezes estão lutando pela sobrevivência diária. Mas aqui entra o que Deus colocou com muita justiça em Deuteronômio 16:17. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Ou seja, cada um oferta segundo as dádivas de Deus na proporção do que recebe. O que recebe mais, oferta sobre o mais que recebeu. O que recebe menos, oferta na proporção do que recebeu. E na equação de Deus, a conta fecha perfeitamente. Na somatória total, o reino de Deus sempre terá em abundância para que a obra de Deus seja feita com qualidade e da melhor forma possível. Eu não tenho dúvida alguma de que Deus está sendo fiel e dando mais do que o suficiente para que a sua obra aconteça. Mas pelo pecado humano, a verba está sendo desviada para proveito pessoal. Algumas considerações finais. Sou pastor há mais de 20 anos. Deixa eu comentar um pouco sobre erros que eu percebo que se repetem nas igrejas. Um deles: grande parte dos cristãos está sonegando as ofertas e não tem sido fiel nessa parte da sua vida. Os que ganham pouco acham que não precisam ofertar, que os que ganham muito têm condições de sustentar a igreja e daí não ofertam como deveriam. Não é isso que Deus ensina. Deus nos ensina que cada um deve ofertar na proporção das bênçãos que recebe. Mas via de regra, ninguém deveria chegar de mãos vazias, como diz o texto, ou seja, se eximir de ofertar. Cada um deve dar na proporção da sua renda e somar a sua oferta ao todo em gratidão e fidelidade. Já os que ganham mais e poderiam ofertar tranquilamente os 10% e muito mais, sem passar qualquer necessidade, acham que é muito, é um valor muito alto para dar para a igreja, e não dão, e vão construindo seus próprios reinos e se enriquecendo nesse mundo. Outro erro muito comum, que é uma miopia religiosa, porque só vê o que está perto e não consegue olhar longe e ver o todo com nitidez, é ofertar para cobrir o orçamento da igreja. O importante é cobrir o orçamento, é conseguir pagar o pastor, os gastos de manutenção do templo, da propriedade, do trabalho. Isso é muito cômodo, mas é completamente errado. As pessoas não estão ofertando proporcionalmente ao que recebem. E a igreja nunca terá condições de expandir o seu trabalho. E no estilo de organização das nossas igrejas, muito organizadas, responsáveis, só se vai até onde se pode ir. Ou seja, para o próximo ano se projeta em cima das ofertas dos membros nesse ano. Não se projeta o que não se tem, não se projeta o dobro, porque não se tem esse dinheiro para contar. É uma questão de responsabilidade. Mas se todos os membros estivessem ofertando
proporcionalmente ao que recebem de Deus e querendo o progresso do reino de Deus, o orçamento teria o quádruplo de recursos para investimento. E vendo esses recursos disponíveis no caixa da igreja, então sim, as igrejas teriam a grata satisfação de criar e atender muitos projetos para o progresso do reino de Deus, investir em missionários nas cidades ao seu redor, patrocinar projetos missionários em lugares onde pessoas ainda não ouviram ou têm pouco acesso à Bíblia e ao Evangelho, como veremos no próximo domingo. Mas sem que os membros ofertem e o dinheiro se torne visível no caixa da igreja, as igrejas não formularão projetos por medo de não conseguirem honrar os seus compromissos. Por isso a questão de ofertar para cobrir um orçamento da igreja é completamente equivocada. Oferte na proporção do que recebeu. Coloque o dinheiro lá disponível e então esse dinheiro vai ser usado para a honra e glória de Deus. Outro erro é ofertar do que sobra. Não está sobrando nada no fim do mês. Eu acredito que há famílias que realmente têm dificuldade com a subsistência, com o sustento mais básico. E entendo que essa frase de fato é verdadeira para muitos. Mas em geral não sobra, porque não colocou Deus em primeiro lugar. Não sobra para ofertar, né? Porque não colocou Deus em primeiro lugar. Eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo, e se sobrar eu oferto. Infelizmente Deus ficou em último e não em primeiro. O que Deus orientou no Antigo Testamento era o contrário disso. Tragam o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. E adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Nós honramos a Deus com o melhor, não com as migalhas, com a sobra. Um outro erro é a ganância. O materialismo, o consumismo, ou seja, os olhos, de novo, fixos nesse mundo, em acumular nesse mundo, em ter o que os outros têm, em cair nas ciladas e no buraco sem fundo do consumismo, troca de carro, troca de celular, troca de móveis, etc, etc. E o diabo e o mundo nos cativam, enchem os nossos olhos, nos seduzem e nos fazem tirar os olhos do nosso Criador, Salvador e Santificador. E lá se vai o dinheiro, que deveria ser administrado para a glória de Deus, para o reino de Deus, ele se esvai nas tentações transitórias e supérfluas deste mundo. Enfim, eu vou encerrar por aqui. Que cada um se avalie e veja se está sendo fiel nas suas ofertas a Deus, ofertando na proporção do que tem recebido, colocando Deus em primeiro lugar. Se você hoje percebeu que não está, que bom que percebeu. Significa que o Espírito Santo tocou no coração e a palavra agiu em você. Arrependa-se, ore, peça com sinceridade o perdão. E meu conselho é, feito isso, arrependido, tendo pedido perdão, não espere o próximo mês, não espere a pandemia passar para começar a fazer diferente. Não dê tempo, oportunidade e chance para que o diabo novamente o demova do propósito de servir integralmente a Deus com os seus bens. Faça contato com o responsável pelas finanças da igreja, firme o propósito de fidelidade e comece a ofertar. Para encerrar, por mais espinhoso que possa parecer esse tema, ele é para mim muito óbvio. E fica mais óbvio ainda quando é tratado dentro de uma série como essa, de mordomia cristã. Tudo nesse mundo é de Deus. Minha vida é de Deus. Minha vida foi salva por Jesus, foi santificada pelo Espírito Santo.
Estou nesse mundo de passagem, indo para a terra prometida, e durante a minha passagem eu sou um mordomo de tudo que Deus me dá e administro tudo para honra e glória do meu Senhor, meu Criador, meu Salvador, meu Santificador. Para mim, o viver é Cristo, e essa vida que vivo agora a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu por mim. Quero servir a Deus com todo o meu viver, com tudo que sou. Ele é digno de receber isso por tudo que fez e faz por mim. E eu quero fazer isso porque o amo. E uma das coisas que faz parte do que Ele me confiou são as bênçãos financeiras com as quais Ele me sustenta e me dá a oportunidade de administrar para o progresso do seu reino neste mundo, para a sua honra e glória. Amém. Uma adoração do ser inteiro a Deus, expressão de fé que Ele vai cuidar dos seus, muito mais do que dinheiro, do que tenho na carteira, é entregar o coração, adorar com a vida inteira. O dízimo é santo e pertence ao Senhor. O dízimo nos lembra de que Deus é o Criador. Bênçãos sem medida e as graças recebidas nos comprovam que é fiel nosso Senhor. Uma marca de que sou do meu Senhor, que pertenço a Ele, Ele é meu provedor. Resposta sim de bênçãos que o Senhor já enviou, segurança e proteção de meu Deus, meu Redentor. O dízimo é santo e pertence ao Senhor. O dízimo nos lembra de que Deus é o Criador. As bênçãos sem medida e as graças recebidas nos comprovam que é fiel nosso Senhor. Agora deixe Deus ser Deus de tudo que tens. Entregue a Ele o coração e todos os teus bens, pois Ele é fiel. O dízimo é santo e pertence ao Senhor. O dízimo nos lembra de que Deus é o Criador. As bênçãos sem medida e as graças recebidas nos comprovam que é fiel nosso Senhor.